Bom, pessoal, Eduardo Bolsonaro tem a vida boa demais, né? Tem uma açãozinha correndo contra ele no STF. E aí depende agora da boa vontade de um cidadão que, curiosamente, foi indicado pelo seu pai, o Nunes Marques, que está segurando uma ação. Enquanto o Nunes Marques não soltar, ela não anda. William, qual que é o tempo que ele tem para soltar? Não tem tempo, ele vai soltar quando ele quiser. É o que vai dizer que é a matéria, só que aí ele foi cutucado agora, digamos assim, né? Vamos explicar aqui que em outubro de 2021, Eduardo compartilhou uma mensagem que dizia: Tabata Amaral, criadora da PL dos absorventes, teve sua campanha financiada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, que por coincidência pertence à empresa P&G, que fabrica absorventes. Pronto. Entretanto, a campanha de Tabata não recebeu doações de Lemann e o empresário não tem participação na empresa P&G. Ou seja, na frase inteira, a única afirmação verdadeira é que a Tabata é a criadora do projeto de lei dos absorventes. De resto, tudo falso. Você pode até falar, William, mas eu já ouvi falar por aí que a Tabata tem afinidades, proximidades com o Jorge Paulo Lemann. Eu também já ouvi. Aí tem negócio aí dessa think tank, não sei como é que fala, acho que tem um nome aí desses Renova BR, Renova Brasil, não sei o que das contas aí. Então existe, sim, alguma relação da Tabata com o Jorge Paulo Lemann. Porém, como a matéria aqui explica, ele não tem participação na empresa P&G, o que é até curioso, porque esse cidadão que pensa no cidadão que tem seus tentáculos aí é um dos mais ricos do Brasil, multibilionário, e também, segundo foi comprovado, ele não financiou, não doou para a campanha da Tabata. Em resposta à acusação apresentada na ação penal, os advogados de Eduardo alegam que a declaração fez parte de mera oposição política. A defesa afirmou que o deputado estava apenas manifestando claramente seu antagonismo ao projeto de Tabata. As advogadas Luciana Pires e Karina Cufa afirmaram que ele limitou-se a compartilhar o print de uma imagem que circulava no WhatsApp, sem proferir qualquer comentário de cunho criminal, e que ele em nenhum momento colocou em xeque o labor de Tabata. Nossa, pelo amor de Deus, é muito mais fácil ter a coragem de falar, não, peraí, eu achei que tinha. Aí, recebeu no Zap, e aí publicou nas redes sociais. Isso aí elimina a responsabilidade dele? Quando ele publica na sua rede social, quando ele passa pra frente algo que ele recebeu no Zap, ele chancela aquilo ali, ele dá aval, falou, concordo com isso aqui. A não ser que ele tivesse escrito algo contra o que ele estava publicando, do tipo, poderia ser, falou, gente, isso aqui é falso, não compartilhem isso, a Tabata não tem nada a ver e tal. Não foi o caso, ele publica a imagem sem falar nada. Se ele não fala nada, o que que passa? Que recado que ele passa? Opa, vamos divulgar isso aqui, gente, eu concordo com o que está aqui. Simples assim. Agora, quer fazer oposição política? Ele fala aqui de uma outra forma, Eduardo Bolsonaro. É de uma outra forma. Eu sou contra o projeto do absorvente. Aí você tem o direito de ser contra. Faz lá um textão, se explicando, um textinho, né? Se não conseguir fazer um textão, vai na tribuna da Câmara, discursa contra, vota contra. A democracia permite isso. Mas esse tipo de postagem aqui tem que... chega disso. Chega. Então, olha, ele já era deputado na ocasião, tinha assessoria. Então, se ele está muito ocupado, pensando nos Estados Unidos, na Argentina, que era em 2021, mas ele vive sempre preocupado com outros países e não parece muito preocupado com o nosso. Podia pedir, manda para o assessor, confirma aí se o Lemann doou para a campanha da Tabata e se ele é sócio da empresa P&G. Mas não faz isso porque não tem compromisso com a verdade, quer encher o saco, quer espalhar mentira. Aí aqui vai dizer que agora que a defesa de Tabata... Amaral solicitou ao STF que uma ação penal na qual o deputado Eduardo é réu pela suspeita de difamação contra ela seja julgada com a maior celeridade possível, porque o processo está há um ano com o ministro Nunes Marques, responsável pela revisão. A ação foi aberta a partir de uma queixa-crime de Tabata e foi recebida pelos ministros do STF em março de 23. Eduardo insinuou que a colega tentou beneficiar o empresário ao defender um projeto de lei, como eu disse aqui, e em novembro a PGR defendeu a condenação do deputado. Aí em fevereiro do ano passado, 2024, o relator, que é o Moraes, enviou o caso para a revisão de Nunes Marques. O que ele tem que fazer então? Ler. Fazer uma leitura detalhada do processo, podendo sugerir medidas que faltaram. Além disso, é o responsável por liberar o caso para julgamento. Essa função foi extinta pelo STF em 2023, então acabou isso aí.
Porém, como a ação começou antes desse rito aqui ser extinto, então ele ainda está valendo. E aí o Nunes Marques tem 1 ano e 1 mês que está com o processo para ler e fazer algumas ponderações e não consegue. Aí tá aqui, visando a garantia de uma efetiva prestação jurisdicional, requer-se que o processo seja liberado para julgamento com a máxima celeridade possível, é o que querem os advogados da Tabata. Em nota, antes da apresentação da manifestação de Tabata, o gabinete Nunes Marques informou que a tramitação do processo segue o rito normal e que o tempo para a devolução de algumas ações aumentou, no entanto, porque o ministro também é revisor dos processos derivados do 8 de janeiro, que praticamente ocuparam a pauta em 2024. E alguém acha que é o próprio ministro que vai ler isso aqui? Eu duvido. Com a devida vênia, como a gente tem que falar. Eu acho que é um assessor. O assessor, eles devem ter um monte de assessor. Então pega alguém lá da sua confiança e peça a leitura. Ou será que é ele mesmo que lê? Deixa aqui embaixo o que vocês acham aí. Então tá aí. É claro e óbvio. Nossa, a gente fica até assim, se fala ou não, mas se fosse uma ação contra alguém que não fosse ligado ao Bolsonaro, vamos colocar melhor, será? É a pergunta que eu deixo no ar. Nunes Marques demoraria 1 ano para revisar ou tá demorando só porque é do filho de Jair, aquele que o indicou pro STF? Fica a dúvida no ar. Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.